pegar esses 90 sanduíches e distribuir pelo total de sanduíches que cada aluno recebeu, tem que dar o número 30, né? Porque são 30 alunos, certo? Então aí tu tem uma equação fracionária para descobrir exatamente quantos sanduíches de atum cada aluno recebeu. Então essa é a ideia, tá? Quando a gente olha uma expressão, né, a gente tem que saber interpretar o que ela está querendo nos dizer, tá? Se eu distribuir 90 sanduíches pelo total de sanduíches que cada aluno recebeu, eu vou ter o número total de alunos, tá? Se foi feito igualmente, obviamente, né? Calcule a quantidade de sanduíches de atum e entregue a cada aluno da turma A, tá? Vamos fazer essa então. E eu sou aqui com aquele frango. Até bem na hora, né, Keila? Veio pãozinho. Olha só, tá? Total de sanduíches dividido pela quantidade de sanduíches que cada aluno recebeu, que foi a mesma para cada aluno. Um de frango, mais não sei quantos de atum, certo? Tem que fechar exatamente para os... Ainda bem. Não, eu tô comendo fora da câmera e quando eu tô mastigando, né, daí eu me viro pro quadro, assim, daí eu fico de costas para vocês não veem. 90 sobre 1 mais x, então, isso aqui é o total de sanduíches por aluno, igual a 30, certo? Olha como faz sentido. Ele está dizendo assim, ó, que o total de sanduíches que cada aluno recebe não pode ser 0. Tá? Aqui está escrito o total de sanduíches, o conjunto de sanduíches, um de frango e alguns de atum, não pode ser 0. Ou seja, isso aqui está dizendo para mim que o total de sanduíches de atum não pode ser menos 1. Nem faria sentido, né? Tu ter menos 1 sanduíche de atum, tá? Essa aqui é a nossa restrição, tá? Claro, é importante a restrição, sim, porque nem sempre um problema vai estar exatamente associado à equação, ou às vezes a equação faz parte do problema, por isso que a gente tem que investigar o universo que a gente está trabalhando. A resolução ali diz assim, ó, x é diferente de menos 1, mas a gente sabe que o x não pode nem ser 0, né, pela natureza do problema. Tá? Vamos lá então. Então x não pode ser menos 1, porque o denominador não pode ser 0, então a quantidade de sanduíches de atum não pode ser menos 1. Olha aqui, ó. Pega o denominador, passa multiplicando. 90 igual a 30 vezes, tu é obrigado a colocar parênteses, 1 mais x, tá? Então, 90 é igual a 30 vezes 1, vamos já multiplicar, ó. 30 vezes 1, 30, mais 30 vezes x, 30x, tá? Tem que isolar o x. Como é que eu vou isolar o x? Anulando esse mais 30 aqui. 90 menos 30 é igual a 30x. 90 menos 30 é 60, igual a 30x. Tá?
30 multiplicando vai fazer surgir do outro lado 30 dividindo. 60 por 30 é o teu x. E 60 dividido por 30 é 2. O que está escrito aqui? Aqui está escrito que o número de sanduíches de atum que cada aluno recebeu é 2. A gente já sabia que o número de sanduíches de frango que cada aluno recebeu é 1. Então eu dividi 90 por um total de 3 sanduíches, sendo deles 2 de atum e 1 de frango. 90 sanduíches divididos para 30 alunos nesta forma, né? Um de atum dois de atum e 1 de frango, que era bem conhecido, certo? Então, calcule a quantidade de sanduíches de atum entregue a cada aluno da turma A. Mas foram 2. Ah, tá, foram da turma A e da turma B, tá? Então, eu quero que tu faça o raciocínio. Deixa eu ver, tá. Eu quero que tu faça o raciocínio para o item B. Para a turma B, a professora Maria Helena. Eu tinha uma professora chamada Maria Helena. Ela é uma professora de história. Aí ela me deixou em recuperação no 7º ano. Eu estava na 7ª série, na verdade é o equivalente ao 8º ano de vocês. A professora Maria Helena era uma mimosa, assim, a minha professora Maria Helena, de história na minha 7ª série. Por quê? Porque ela fazia a avaliação da seguinte forma, já naquele tempo, assim, né? Ela fazia da seguinte forma: tu tem a prova, faz a prova, mas tu tem que apresentar o caderno completo. Sabe por quê? Porque olha só o que acontecia na minha época, tu não vai acreditar. Tu não vai acreditar o que acontecia na minha época. No meu tempo de estudo, os alunos assim, queriam dar uns godô nos professores. E eles pegavam e não copiavam nada. Não copiavam nada no caderno, não sei o quê. E daí depois se viravam assim para fazer a prova. Eu era um deles, né? A professora estava dando aula e eu, ô Fábio, já copiou? Já copiou tudo? E eu, sabe? Não copiava nada. Daí ia na prova, conseguia garantir o mínimo possível, né? Professora, tô passado, né? Consegui ali, a média era 5, mantinha 5 ali, tava beleza, assim. Daí o que a professora no final do ano chegou e disse: tá, agora me apresenta o teu caderno. Fui apresentar o caderno, todo vazio assim, muitas partes incompletas. Chamaram minha mãe na escola, fizeram um furdunço. A minha mãe queria me levar para casa pela orelha, assim, né? E daí ela disse assim para mim, daí a professora chegou e disse assim para mim: bom, já que tu não apresentou o caderno completo, tu vai ficar em recuperação. Mas professora, eu passei nas questões. Pois é, tu sabe como é que valia a avaliação, como é que é a avaliação? Ela chegou e me falou assim. E eu, mas né, eu fiz a prova, eu passei. E a minha mãe muito solícita ali, né? Não fez o que a professora mandou, agora, né? Quer chorar? Vai para casa estudar, recuperação do ano todo para ti. Olha, eu aprendi uma lição. Hoje eu gosto de história. Eu fui para casa e estudei, cara. Eu estudei. Como nunca tinha estudado no ano. Mas estudei mesmo, assim, sabe? Para apresentar uma prova. Não, e a professora chegava e falava assim para mim, nada parecido com o que acontece hoje, né, João Vitor? Que bonito, né? Nada a ver, né, com o que acontece hoje, né, João? Nada a ver. Eu sei, eu conheço. Ainda bem, né, João, que não acontece assim agora. Né, João Vitor? Tá dando risada, né? Muito bem. Pois é. Mas a professora chegou e disse assim: Fábio, né? Ela bem simples assim pra mim. Tu sabe que tu foste tri bem no ano todo, né? Tu conseguiu manter a média. Aí, então não vai ser problema tu fazer a recuperação. Se tu tem tudo, né? Pronto. Bom, a minha mãe
lutou assim, ó, para que eu conseguisse ter as coisas, porque eu não tinha caderno completo. Daí ela perguntou para a professora como é que ele vai fazer para recuperação, e daí a professora chegou e disse: não, a gente consegue caderno de colega ali, que ele vai copiar, então ele vai ter que ter todo o conteúdo, ele copia todo o conteúdo e ele estuda pelo conteúdo dele. Daí ela chegou e me falou isso, e falou isso para minha mãe. Daí a minha mãe acertou ali tudo assim para mim, na verdade, né? E disse para mim: agora, né, tu não sai do quarto aí enquanto não tiver tudo pronto. E daí eu cheguei e disse assim, ó, pra ela. Daí eu fiquei, acho que 2 semanas assim estudando para fazer a recuperação. Eu tirei uma das melhores notas na recuperação, assim. E eu digo assim, ó, isso daí foi graças a essa professora, assim. Dou glórias a Deus, assim, pela vida dessa professora, assim, que me fez eu dar uma guinada na minha vida diferente, assim, ó, porque eu estava indo por um caminho, assim, ó, que não era legal. E como foi importante, assim, essa puxada de orelha, assim, porque depois na universidade eu tive que dar um gás a mais, assim, e ela foi bem importante. Ela foi bem importante nesse sentido, assim, ó, mesmo eu estudando matemática, não estudando história, mas eu agradeço a vida da minha professora Maria Helena. E só de lembrança, né? Gente, a gente está no final da aula e esse exercício, esse item B aqui, ó, eu vou deixar para vocês interpretarem assim, da mesma forma que eu interpretei para vocês o item A, certo? Daí acontece ali com a turma B também, ó. A professora Maria Helena distribuiu igualmente 120 sanduíches. Cada aluno recebeu 3 sanduíches de frango e a mesma quantidade X. Não se sabe a quantidade X de sanduíches de atum. Então, tu usa esse mesmo raciocínio aqui, ó, para fazer o item B. Descubra quantos alunos da turma B foram ao passeio, tá? É um raciocínio bem parecido, tá? E daí no item C tem uma lida também. E resolvam, olha ali, ó. No item C, sabendo que o ônibus do colégio comportava no máximo 50 passageiros sentados, todos os alunos viajaram nesse ônibus com as 2 professoras. Caso não tenha sido possível, quantos passageiros havia além do limite do ônibus, tá? Então isso é importante, tu fazer o item A e o item B justamente para responder o item C. Daí o item C, tu pega o resultado ali para descobrir, certo? Deixa-me ver, ótimo, tá? E daí a gente, na quinta-feira, eu espero passar o gabarito de todos esses itens aqui, ver as dúvidas de vocês, tá? Os itens nas páginas anteriores ali, né? Tem exercício na página na página 13, tá? E os exercícios da página 14, os probleminhas ali, certo? E provavelmente na sexta-feira a gente vai entrar na página 15, tá? Que são equações literais. E na aula de quinta-feira, a gente provavelmente um período a gente só vai corrigir os exercícios então da página 13 e 14. Respondendo aquilo ali que me perguntou no privado, né? A resposta para ti, Keila, é não foi, tá bem? Não foi, tá? E não vai ser também, tá? Certo, então, posso ficar por aqui. Obrigado pela presença de todos, tá? Estuda, não faz como eu na minha 7ª série, tá? Estuda para valer, pega esses exercícios aí e segue as orientações do professor, tá? Dos professores, e seja tu uma bênção aí na vida da tua família, na vida daqueles que estão próximos de ti também.
Amém? Que Deus te abençoe então. Eu vou acabando por aqui, dando um tchau primeiro para o YouTube. Tchau para vocês.